Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de serviços públicos? Vem comigo aqui. Nós vamos tratar aqui de um assunto que cai muito em prova. Então, essa aula é importantíssima para a aprovação de vocês. Vejam bem, a primeira forma de extinção da concessão do serviço público que nós temos é a reversão. Quando que nós temos a reversão? Nós temos a reversão em virtude do retorno do serviço ao concedente ao final do contrato. Certo? A rescisão atinge os serviços concedidos e os bens que asseguram a adequada prestação do serviço. Vejam bem então, a concessão chegou ao final do seu contrato, a chamada reversão do serviço público, retornando aquele ente federativo que concedeu o serviço público. Beleza? A próxima forma que nós temos é encampação ou resgate. Ela ocorre quando, por motivos de conveniência ou interesse da administração pública, a qual retoma o serviço concedido. Tal situação depende de lei autorizativa e somente se efetivará após o pagamento de prévia indenização. A encampação, o resgate, pessoal, é um dos assuntos que cai muito em prova em relação à concessão. O que vem a ser, então, a encampação? É quando a administração pública, por motivo de conveniência ou interesse público, pede o resgate daquele serviço público. Contudo, esse resgate ou encampação, ele depende de uma lei autorizativa, vejam bem, então depende do Poder Legislativo, e ainda somente após o pagamento de prévia indenização. Então, dois requisitos. Tem que demonstrar aqui, interesse público, depende de lei autorizativa e ainda, após prévia indenização. Beleza? A próxima que nós temos aqui é a rescisão. O que vem a ser a rescisão? É o desfazimento do contrato por iniciativa da concessionária. Quando eu tenho aqui o descumprimento das normas contratuais por parte do poder concedente, mediante, então, uma ação judicial. Então, o que vem a ser a rescisão? É quando eu tenho o desfazimento do contrato na via judicial, porque eu tenho aqui o poder público descumprindo as normas contratuais. Então, a concessionária de serviço público vai buscar, então, uma ação judicial buscando a rescisão do contrato. Então, a quem descumpre aqui as normas contratuais é o poder concedente. Beleza? Já na caducidade, eu tenho o contrário. Quem descumpre aqui é o concessionário. Então, vejam bem, a caducidade é o encerramento da concessão antes do prazo, em virtude de inadimplência do concessionário, devendo ser feito um processo administrativo que assegure a ampla defesa do concessionário. Então, vejam bem, na caducidade, quem está inadimplente é o concessionário. E a administração pública, então, através de um processo administrativo que assegure a ampla defesa do concessionário, pode buscar a caducidade da concessão. A próxima forma de extinção da concessão é a anulação. A anulação, nós já vimos esse termo antes, que a anulação sempre decorre quando há uma ilegalidade. Então, vejam bem, eu tenho a extinção da concessão quando ocorre um contrato de forma ilegal, não impondo indenização, produzindo efeito ex tunc, ou seja, efeitos vão retroagir até a data da origem desse contrato ilegal, certo? Retroagindo às origens da concessão. Beleza? Então, a anulação é quando eu tenho um contrato aí que não respeitou os regramentos legais e o efeito é ex tunc, vai retroagir lá na origem. Certo? As últimas formas que nós temos de extinção da concessão, quando eu tenho a falência ou extinção da empresa concessionária e o falecimento ou incapacidade do titular no caso de uma empresa individual. Então, são formas aí que vão levar à extinção da concessão. Certo? Agora, chamo muita atenção de vocês para esse quadro aqui. Certo, pessoal? Esse quadro aqui, ele faz uma comparação entre a extinção da concessão do serviço público com a extinção do ato administrativo. Vejam bem, nós temos aí uma incidência incrível de questões de prova fazendo a troca dos conceitos. Ok? Então, eu não posso confundir o que é a extinção da concessão e o que é a extinção do ato administrativo. Beleza? Então, como nós acabamos de falar sobre concessão, vamos revisar. Vejam bem, a primeira forma que eu tenho aqui de extinção da concessão é a reversão, que é a extinção em virtude do retorno ao serviço ao final do contrato.
Então, reversão, final do contrato, volta o serviço ao concedente. Encampação ou resgate ocorre, né, por motivos de conveniência ou interesse público, o qual retorna ao serviço concedido. Tal situação nós vimos que depende de lei autorizativa e somente após o pagamento de prévia indenização. Então, a encampação ou resgate há quando o motivo de conveniência ou interesse público, a administração resgata uma concessão, sempre dependendo da lei e da indenização. A caducidade é a extinção da concessão antes do prazo, em virtude da inadimplência do concessionário. Beleza? Então, vejam bem, quando o concessionário não cumpre, certo, a sua concessão, as cláusulas contratuais, há uma inadimplência por parte dele, nós temos a caducidade. A anulação ocorre quando eu tenho aí um contrato ilegal e o efeito é ex tunc, certo? Nós vimos ainda que eu tenho, no caso, a falência ou extinção da empresa concessionária, como forma de extinção, assim como o falecimento ou a incapacidade do titular, no caso de uma empresa individual. E a última forma, eu tenho a rescisão, que é o desfazimento do contrato por parte da concessionária de serviço público, por descumprimento das normas contratuais por parte do ente concedente. Lembrando que essa aqui deve ser na via judicial. Certo? Agora vamos comparar com a extinção do ato administrativo e nós veremos aqui que nós temos uns conceitos um pouco diferentes. Certo? A primeira forma de extinção do ato que eu tenho é a renúncia. O que é a renúncia do ato administrativo? É quando alguém que é beneficiário de um ato administrativo abre mão da vantagem que lhe foi concedida. Exemplo, um permissionário de serviço público que não quer mais aquele ato administrativo. Certo? Vejam bem. Cassação. Quando que eu tenho a cassação? A cassação, o destinatário não cumpriu os seus deveres de manutenção do ato administrativo, certo? Então, quando o destinatário de um ato administrativo não cumpre, certo? Com aqueles seus deveres previstos lá para aquele determinado ato, ocorre a cassação do ato. Exemplo, a cassação de uma licença de funcionamento de um hotel que muda de atividade econômica. Ok? Então vejam bem, aqui na cassação há o descumprimento do ato administrativo. Na caducidade, há aqui uma inadimplência por parte do concessionário que não está cumprindo aquilo que está previsto no contrato. Então, há uma confusão de conceitos aqui. Cuide agora o conceito de caducidade do ato. Não é o mesmo conceito de caducidade da concessão. E é aqui que pega muitos concurseiros. Vejam bem, a caducidade do ato administrativo é quando eu tenho superveniência de uma lei nova que tornou inadmissível a situação antes permitida pelo direito e outorgada por um ato administrativo. Exemplo, a permissão de exploração de um parque de diversão em um local incompatível com a nova lei de zoneamento. Imagine que a administração pública tinha autorizado, tinha havido uma permissão de exploração de determinado parque, e depois vem uma lei nova aí, trazendo novos regramentos de zoneamento e proibindo, então, essa exploração do parque de diversões. O que vai acontecer, então? A superveniência da lei nova torna a caducidade do ato administrativo. Então, cuidado. A anulação, o conceito é o mesmo, Então, a anulação do ato administrativo ocorre com fundamento em uma ilegalidade do ato e o efeito é ex tunc, retroagindo até a origem. Certo? Outra forma que eu tenho de extinção do ato administrativo é quando o ato administrativo cumpriu com seus efeitos, está exaurido. Exemplo, um ato de autorização de férias, o servidor cumpre os 30 dias de férias, aquele ato está exaurido. Certo? Desaparecimento do sujeito ou objeto da relação. Também vai levar à extinção do ato. Exemplo, desaparecimento do sujeito. Imagine que um servidor, a extinção da sua nomeação com o seu falecimento, certo? Extinção ou desaparecimento do objeto da relação, eu tenho aí, por exemplo, quando eu tenho um bem que é tombado pelo poder público e esse bem aí, há um perecimento desse bem. Imagina que há aí um incêndio e que se perca todo determinado imóvel que havia sido tombado. Eu tenho aí o desaparecimento do objeto e, portanto, a extinção do tombamento, certo? Revogação. Quando que eu tenho revogação? A revogação, nós já vimos,
por razões de conveniência e oportunidade, através da análise do mérito administrativo, a administração pública, então, revoga com efeito ex nunc, ou seja, efeitos para frente. Então, aqui nós não falamos em legalidade, sim de conveniência e oportunidade. E a última forma de extinção do ato é a contraposição ou derrubada. Né? É o ato que é extinto em razão da prática de um novo ato antagônico ao primeiro. Então, exemplo, a exoneração e a nomeação. Então, são dois atos antagônicos. Eu tenho, primeiramente, a nomeação do servidor e a extinção do ato de nomeação através da exoneração ou demissão. Seriam dois atos antagônicos. Então, nós temos aí o exemplo da contraposição ou derrubada. Certo? Agora, um outro assunto importantíssimo que nós temos que analisar quando falamos em serviços públicos é a responsabilidade do serviço público. Certo? Como regra geral, certo? A administração pública vai responder pelos danos causados, certo? Pelos serviços públicos. Em regra, a administração pública tem a responsabilidade objetiva, certo? Tanto as pessoas jurídicas de direito público, quanto as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Essa é a regra que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, beleza? Então vejam bem, a regra da administração pública nos atos de ação é a responsabilidade objetiva. Mas quando a gente fala em administração, a gente tem que lembrar quem é que essa regra está sendo aplicada. Está sendo aplicada às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes federativos da administração direta, mais autarquias e fundações públicas de direito público. Beleza? E ainda as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Aí quem que nós encontramos? Nós encontramos as empresas públicas, as sociedades de economia mistas, prestadoras de serviço público. Um exemplo seria os Correios, aí, que é uma empresa pública prestadora de serviço público. E ainda eu tenho aqui os delegatários de serviço público. As concessões e permissões também se encaixam nessa regra aqui do artigo 37, parágrafo 6º. A responsabilidade será objetiva nos atos de ação, ou também chamados atos comissivos. Beleza? Então vejam bem, relembrar, né, que há um direito de regresso contra o responsável agente causador do dano, no caso de dolo ou culpa. Então, quando houver ação dolosa ou culposa por parte dos agentes públicos, é assegurada à administração pública o direito de regresso. Como que ocorre, então, na prática? Na prática, a administração pública vem a causar um dano a um terceiro, esse terceiro, então, vai processar a administração pública e essa, vindo a ser condenada, poderá entrar com uma ação regressiva contra o seu agente em caso de dolo ou culpa. Beleza? Relembrar, então, né, que os danos causados por omissão prevalece o entendimento na doutrina que a responsabilidade é subjetiva. Ok? Então, nas responsabilidades por omissão, sempre subjetiva. Então, é necessário provar o dolo ou culpa por parte da administração. Né? Tem que demonstrar que ela tinha o dever de agir e não agiu. Então, relembrando aqui, ó, a importância de relembrar aquelas pessoas que estão sob custódia do Estado. Lembre que mesmo no caso de um fato ser causado por terceiros, a responsabilidade é objetiva. Certo? Então vamos lá. A regra do artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então vejam bem, nós temos a responsabilidade objetiva dos agentes públicos quando atuarem na qualidade de agentes públicos, causando danos a terceiros e assegurado aí o direito de regresso. Então, importante lembrar que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Então, vamos sintetizar aqui as regras. Administração direta, no caso de ação, responsabilidade objetiva. Na administração indireta, aquelas que prestam serviço público, responsabilidade é objetiva, certo? E como é que fica a administração direta? Aquela que, né, fez a descentralização para a administração indireta, ela responde de forma subsidiária. Já a administração indireta, as pessoas de direito privado que exploram atividades econômicas, a responsabilidade é subjetiva. Certo, pessoal? E os delegatários? Onde é que estão os delegatários? Nós vimos que os delegatários são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos.
ok? Então, eles vão responder de forma objetiva, certo? Aquele que recebeu a delegação do serviço público, ou seja, a concessionária ou permissionária, sem, em regra, alcançar o poder público que transfere a execução do serviço. Contudo, esse Estado, esse ente delegante, né, ele responde de forma subsidiária pelos danos em decorrência da falha do serviço. Né? Necessariamente, o Estado tem que fiscalizar a prestação do serviço público pelo concessionário do serviço público ou permissionário, beleza? Então, em regra, quem vai responder é o delegatário do serviço público. O Estado vai responder de forma subsidiária, né, desde que se demonstre aí a falta de fiscalização do serviço. Então, resumindo, o delegatário do serviço público responde de forma objetiva, certo? E essa responsabilidade de forma objetiva é tanto para aquele que é usuário do serviço público, quanto para aquele que não é usuário do serviço público. Abraço, então, e até a próxima aula.